Delegado Gilberto de Aquino vai falar em relação aos elementos que foram presos acusados da morte do policial militar Santi no ano de 2012, em setembro, numa fatídica sexta-feira. Doutor, qual a situação desses presos acusados de ter participado aí da execução do policial militar em 2012, doutor? No dia 14 de setembro de 2012, o Marco Aurélio de Santi foi assassinado brutalmente quando ele se encontrava na frente de um estabelecimento dentro do veículo. Indivíduos chegaram e partiram para cima da vítima e executaram a vítima com vários disparos de arma de fogo. Naquela ocasião foi instaurado inquérito policial, havia vários atentados contra policiais e membros do Estado ocorridos naquele ano. A partir de então havia um trabalho de monitoramento através do GAECO de toda a organização criminosa que estava atuando no Estado. E através desses trabalhos foram identificados alguns indivíduos, inclusive ordens do comando para matarem policiais em ato de represália a algumas mortes ocorridas a alguns membros da facção no Estado de São Paulo. E diante disso, outros membros de cidades menores acabaram fazendo essas execuções e matando policiais. Aqui ocorreu um na cidade de Araraquara, outro, Ribeirão Preto, outro, enfim. Todo o estado ocorreram várias mortes praticadas de modo covarde e são todos crimes hediondos. Isso veio por determinação superior dessa organização criminosa. Monitorando esses indivíduos, o GAECO conseguiu a identificação e foi instaurado um inquérito policial aqui em São Carlos e apurou-se o envolvimento de 4 participantes. Esses 4 foram presos, 3 em Ribeirão Preto e 1 aqui. Naquela ocasião, na DISE nós fazíamos um inquérito policial envolvendo todos os integrantes do PCC que estavam envolvidos na prática de organização criminosa armada e também de tráfico de entorpecentes. E naquela apuração houve o envolvimento de 19 pessoas. Dentro desses 2 procedimentos foi instaurado um terceiro para apurar a coautoria de quem seriam os envolvidos na morte do Marco Aurélio de Santi, porque tinha-se informações dentro do primeiro procedimento de quem teria mandado fazer, mas não teria quem seriam os executores, quem teria levado, quem recebeu a ordem, quem passou a ordem, enfim. Então foi feito um outro inquérito policial para apuração da coautoria, ou seja, os demais participantes desse crime. E dentro disso apurou-se o envolvimento de várias pessoas, no total de 7 foram devidamente indiciados, e dentro disso o Ministério Público juntou-se todos os 19 integrantes que faziam parte da organização e tinham conhecimento dessa notícia, dessa ordem recebida e que teriam envolvimento na execução delitiva do policial. A partir de então foi solicitada a prisão preventiva desses indivíduos e isso ocorreu um recurso, esse recurso subiu para o tribunal e agora retornou. E retornando, apurou-se aí quem está envolvido no homicídio, que são 7, e quem está envolvido na organização criminosa. Então foram expedidos mandados de prisões e nessa semana foram devidamente cumpridos. Inclusive havia um dos indivíduos que está sendo acusado como sendo o atirador, o que efetuou os disparos contra o Marco. Ele estava na cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia, e lá ele foi preso ontem à noite pela polícia daquela localidade. Provavelmente será recambiado para São Carlos, onde irá responder o processo juntamente com os demais. Alguns deles estão respondendo por ser parte de integrantes de organização criminosa e outros por terem participado efetivamente na morte do policial. Agora, doutor Gilberto, nem todos que foram aí indiciados faz parte da facção criminosa? Não, todos que foram indiciados são integrantes da facção criminosa, não há dúvidas com relação a isso. Todos são. Existem 2 crimes, existe o crime de homicídio, existe o crime de organização criminosa. Então eles estão sendo indiciados uma parte só pela organização, que na época era a quadrilha armada. Não, a lei surgiu depois da organização criminosa. Então na época do fato seria uma quadrilha armada e outros estão respondendo por homicídio qualificado. Em média, quais foram as penas aí para os indiciados? A pena mínima do crime de homicídio é 12 anos e a outra ela vai de 3 a 10 anos. Então esses são os 2 delitos que eles poderão responder. Foi decretada a prisão preventiva, ainda terá o julgamento, toda a parte de instrução, caberá a defesa, caberá a acusação, enfim. Então no final será decidido se eles serão condenados ou não. E com relação
aos integrantes do PCC. No decorrer do ano seguinte, continuou-se o trabalho de investigação. Foi identificado mais 15 integrantes, desses 15 alguns já estavam identificados, parte deles, e foi dado o devido cumprimento. Eles foram presos no ano de 2014, logo num trabalho de continuidade àquele que estava sendo feito pelo GAECO. De todos enquadrados aí pela polícia, por vocês policiais, tinha a participação de algum menor na época da execução do Santi? Não tinha participação de menor de idade, todos eram maiores, integrantes aqui da cidade de São Carlos, não havia participação de menores de idade. Certo, agora essa ação rápida por parte conjunta entre polícia e judiciário é uma demonstração de que realmente muitas coisas estão mudando, pelo menos o que nos parece, doutor? Eu posso dizer que o trabalho foi feito com afinco, nós colocamos todo o empenho, não só nesse caso, como a gente coloca em todos os casos de crimes cometidos contra a vida, não é porque foi um policial, mas sim nós temos que dar uma resposta para a sociedade e todos os homicídios que têm ocorrido. A gente tem agido dessa forma. Nesse caso ocorreu um recurso, houve uma certa demora, porque nesse recurso havia dúvidas de quem teria participado do homicídio e quem seria parte da quadrilha armada. Então ocorreu um recurso do Ministério Público que ele subiu até o tribunal e retornou. E agora definido esse impasse, né, quem participou de uma coisa, quem foi indiciado em um crime, quem foi indiciado em outro, ou seja, são tipificações diferentes. Agora com a decisão de cima, foi dado o devido cumprimento e eles responderão por aquele crime que eles cometeram. A polícia tem trabalhado, o Ministério Público e o Judiciário, de forma unida, assim como posso dizer a imprensa, que acaba sendo uma grande alavanca, que demonstradora de toda a realidade que acontece no país. A gente tem visto isso dia a dia, e eu acho que a colaboração de todos esses três poderes, mais a imprensa e a sociedade, você consegue esclarecer o crime, trazer a paz social e colocar os delinquentes para dentro da cadeia. Com as imagens do Comando VP, aconteceu, está na tela do comando.